Na festa da Ascensão em Jerusalém, uma noite de oração, a comunidade franciscana armou as tendas em uma sequência de celebrações e passou a noite em vigília, no lugar que indica tradicionalmente o ponto de onde Jesus subiu ao céu. A descoberta de Aélia Capitolina, com o arqueólogo Dan Barrat, visitamos as ruínas de Jerusalém da época romana. A terceira edição de Run for Unity, a Equipe da Paz, que aconteceu contemporaneamente em 300 cidades de todo o mundo. Este ano, na Terra Santa, o cenário foi Cesareia Marítima, uma iniciativa do Movimento dos Focolares, que deseja transmitir através de jogos os valores da paz e da tolerância. Em Cancún, o 7º Congresso Mundial sobre o Turismo Religioso. Entre tantas apresentações, uma atenção especial à situação dos peregrinos na Terra Santa. Em Belém, a Casa do Adolescente, um instituto franciscano que acolhe jovens com problemas sociais. Uma das muitas obras de caridade que animam a cidade onde nasceu Jesus. No Monte das Oliveiras, ao leste da Cidade Santa, cristãos locais e peregrinos rezam em vigília por toda a noite na solenidade da Ascensão. Dentro do pequeno local, são celebradas missas de hora em hora até a manhã seguinte. Somente nesta ocasião é permitido celebrar no lugar onde, segundo a tradição, é o lugar de onde Jesus subiu ao céu. O primeiro edifício sagrado neste lugar é do IV século e foi destruído pelos persas em 614. Os cruzados reconstruíram um grandioso santuário, do qual, com o retorno dos muçulmanos, permaneceu somente a edícula, transformada em mesquita. Ao redor da edícula são armadas tendas como sacristia e que acolhem os peregrinos. Foram muitos os grupos que participaram. Uma noite de oração para recordar a ascensão de Jesus ao céu. Siamo partite 100 persone di Nazareth. Somos 100 pessoas de Nazaré. Saímos às 9 da noite e celebramos aqui no Monte das Oliveiras. É um momento importante para nós. O lugar, o silêncio, não tem a confusão que se sente durante o dia. Tudo é silêncio. E depois temos mais tempo para rezar. Allora tutto in silenzio, tutto o próprio tempo per pregare. Foi uma experiência muito emocionante de ver que a igreja está viva, de que Jesus realmente está presente no meio de nós. No 7º século, o bispo Arculfo descreveu a igreja dedicada à Ascensão, ainda descoberta, como um lugar aberto para indicar a todos a via para o céu. Uma via que passa através da encarnação, como explica Padre Diego, que presidiu a primeira missa desta noite, citando os Atos dos Apóstolos. O uomini di Galilea, perché avete lo sguardo fisso lassù? Homens da Galileia, por que estão olhando para o céu? O Senhor, com o dom da Páscoa, escolheu viver aqui, viveu a nossa vida e hoje podemos dizer: homens da Galileia, por que estar olhando para o céu? O céu está dentro das nossas vidas. Celebrar a Ascensão significa celebrar a encarnação, o mistério pascal de Jesus que está em cada homem, em todos nós. Pasquale di Gesù che si è fatto vicino ad ogni uomo, ad ogni persona, a ciascuno di noi. A festa da Ascensão teve início na tarde precedente com ingresso solene no lugar santo pelo vigário custodial, Padre Artêmio Vítoris, junto com os freis da custódia da Terra Santa. Depois, a oração das vésperas. Os franciscanos, os freis, caminharam em procissão ao redor da pequena edícula, lugar que recorda a Ascensão. Lugar de alegria em um dia de esperança, como recorda Padre Artêmio. Jesus cumpriu a sua meta. Ele, que não somente se fez homem e partilhou a nossa humanidade, mas também levou a nossa humanidade até o céu. Aélia Capitolina. Assim foi rebatizada Jerusalém no início do 2º século, quando o imperador Adriano
Sufocada a segunda revolta judaica e destruído o que sobrou do templo depois da destruição de Tito em 70, ordenou a reconstrução da cidade em estilo romano. Seus habitantes se tornaram principalmente os soldados da 10ª Legião, estacionada em Jerusalém por 200 anos, e a cidade assumiu então as características que ainda hoje podemos reconhecer. A descoberta do legado de Roma a Jerusalém foi o fio condutor da visita à Cidade Velha, promovida pela seção local da Sociedade Dante Alighieri e confiada a Don Barth, um dos melhores arqueólogos judeus, durante anos, diretor das escavações na área do Monte do Templo. Dopo la caduta del Tempio a Gerusalemme, nel 70 d.C. Depois da queda do Templo de Jerusalém, em 70 d.C., a cidade torna-se uma cidade romana pagã. Eu mostro que existem poucos vestígios disso, apesar da planta de Jerusalém de hoje, com as suas ruas. Toda essa rede de ruas é ainda romana. Com ele, um caminho entre essas ruínas escondidas, talvez entre as menos conhecidas pelos peregrinos que em Jerusalém procuram, dependendo de suas crenças, as pedras da memória cristã, judaica ou islâmica. Questa è la settima stazione della Via Crucis e qui c'è una colonna. Bem, essa é a 7ª estação da Via Sacra e aqui se encontra uma coluna antiga que faz parte das colunas ocidentais do Cardo Romano. Essa é uma das mais bem preservadas. Del Cardo Romano. E questo è uno dei migliori preservati. Vediamo qui, con la matita ho fatto la porta. Vemos aqui que com o lápis eu desenhei a Porta Adriana. Isso significa do 2º século, onde existem 2 torres e a entrada, que era tripla. Uma porta estreita, uma porta larga e outra estreita. São restos. Tudo ficou assim. Porta stretta. Questo c'è e tutto sono resti. Tutto è rimasto, infatti. A estrutura da Cidade Santa de hoje conta muito a presença romana e o período ao qual o arqueólogo se refere como a da Jerusalém pagã, construída sobre as ruínas da cidade do Segundo Templo e prelúdio do período bizantino. Recentemente, molti scavi hanno mostrato que ci sono. Recentemente, muitas escavações mostraram que há muito a ser estudado. Eu tento levar as pessoas aos lugares que foram recentemente descobertos para mostrar que existem ruínas romanas sérias, apesar do fato de que, depois de Constantino o Grande, quando Jerusalém tornou-se uma cidade pagã, com a construção de muitas igrejas e com a chegada de tantos peregrinos, a cidade muda o caráter de pagã para cristã e a cidade romana ficou um pouco escondida. Pagano al carattere cristiano e la città è nascosta un poco, la città romana. O período romano, explica Don Barth, mudou a estrutura da cidade. Uma herança que se soma àquelas deixadas por muitas outras, talvez mais conhecidas, fases que marcaram a história dessa cidade e que contribuem a torná-la o que é hoje. Um período sobre o qual, na escassez de outras fontes, a arqueologia há muito o que falar. Anche dopo la fondazione di Gerusalemme come una città pagana. Mesmo após a fundação de Jerusalém como cidade pagã, as fontes literárias que temos, as descrições dessa época, são tão poucas que somente a arqueologia pode ser o instrumento que descobre tudo o que precisa saber. Recentes escavações abriram novos horizontes do estudo de Jerusalém romana. Por exemplo, o problema do Cardo Oriental, se era um decimano, onde estava o Templo de Júpiter. Estou contente por estar aqui. A equipe de trabalho é como uma família. Esta é a coisa mais importante desta iniciativa. Ao mesmo tempo, com outras 300 cidades em todo o mundo, a esplêndida moldura de Cesareia Marítima hospedou a Run for Unity, a corrida pela unidade. Uma iniciativa na 3ª edição que contou com jovens de todo o mundo para correr na equipe da paz. Na Terra Santa, esta jornada organizada pelo movimento dos focolares tem um significado especial, com a participação de jovens israelenses e palestinos na cidade herodiana, onde, segundo a tradição cristã, São Paulo foi prisioneiro. Mais ou menos 400 jovens ao todo, entre cristãos, muçulmanos e alguns de fé hebraica. Religiões diferentes unidas através do mandamento universal do amor, transmitido também através de jogos. É a primeira vez que participo, estava preocupada para não cometer erros, mas depois me deixei levar pelo evento e foi belíssimo.
Quando estamos unidos e confrontamos as nossas ideias, nos enriquecemos. O programa de hoje não é uma ideia minha ou de qualquer outro, mas é a ideia de um corpo, da experiência de Jesus entre nós. No hipódromo de Cesareia, os jovens são envolvidos em vários tipos de jogos para colocar à prova a própria habilidade. Antes da parte artística, um espetáculo onde os protagonistas são os jovens. Um compromisso em que os pais não podem faltar, como testemunham os adultos em Cesareia. I think one important job. Este é um trabalho importante para os pais e os avós, transmitirem às próximas gerações e nas famílias os valores de abertura, aceitação, tolerância, amizade. Of acceptance, of tolerance, of friendship. E o objetivo era o de reunir todo o planeta para transmitir estes ensinamentos. Valores urgentes, especialmente nesta terra marcada por conflitos, e que Run for Unity procurou também este ano testemunhar com uma equipe mundial, sem a necessidade de procurar vencedores e perdedores, mas com a única proposta da unidade. Aconteceu no México, na cidade de Cancún, o 7º Congresso Mundial do Turismo Religioso. 250 participantes de mais de 42 nações de todo o mundo deram o ar de internacionalidade necessária ao Congresso. Uma semana, de 23 a 27 de abril, para afrontar o que o Papa definiu na sua mensagem de abertura, um fenômeno característico da nossa época. Uma particular atenção ao turismo religioso e aos peregrinos que recentemente aumentaram. Em particular, a Terra Santa, que recebeu um grandíssimo número de visitantes. Se fala em mais de 350 mil, mais ou menos 19% a mais do que no ano passado. São os dados do Ministério do Turismo israelense. Um recorde em relação a 2011. Números que contam também no contexto mexicano. La Terra Santa è apparsa più di una volta A Terra Santa apareceu mais de uma vez na apresentação e discussões porque é o lugar privilegiado do turismo religioso no seu ápice. Na peregrinação, o peregrino não vai para ver o lugar, mas para encontrar Deus, isto é, encontrar, passear, caminhar na terra do 5º Evangelho. Uma preciosa apresentação sobre a Terra Santa feita por Padre Pedro Felete, secretário-geral da Assembleia dos Bispos e líderes católicos da Terra Santa. Partindo do conhecimento da Terra de Deus como lugar privilegiado para a peregrinação, Padre Felete desenvolveu um percurso sobre a legislação dos peregrinos, as dificuldades e as exigências. Uma boa ocasião, disse Padre Felete, para quem participa e para quem guia peregrinações. Todos devem estar preparados para viver bem uma viagem na terra de Cristo, com um olhar voltado também para as breves visitas. É o caso dos cruzeiros, que trazem a Jerusalém muitas pessoas, grande número de turistas que chegam aos lugares santos, mas também para eles uma ocasião de encontro. Os cruzeiros podem se tornar também uma ocasião para a mensagem, como disse o Papa durante o encontro, passando a estas pessoas valores e a pessoa de Cristo, que é certamente o máximo que elas podem encontrar na Terra Santa. Incontrare in Terra Santa.